Imagine um cavaleiro solitário, cruzando as planícies gélidas da Mongólia, com o vento cortando o rosto e os olhos fixos no horizonte. Aquele homem seria lembrado por milênios. Seu nome, Temujin, o guerreiro que se tornaria Genghis Khan, o governante universal. Sob seu comando, nasceria o maior império contínuo da história da humanidade, o Império Mongol. Mas sua jornada começou entre a pobreza e a traição. Ainda jovem, Temujin viu o pai ser envenenado por uma tribo rival. Sua família foi abandonada, deixada para morrer de fome nas estepes geladas. E foi nesse desespero que nasceu a sua força. Sobrevivendo da caça e da astúcia, ele aprendeu que o poder verdadeiro vinha da união e da lealdade, não da linhagem. Com o passar dos anos, Temujin uniu clãs inimigos sob um único estandarte. Ele recompensava a bravura, não a nobreza, criando uma sociedade baseada na meritocracia militar. Em 1206, após derrotar todos os seus oponentes, foi proclamado Genghis Khan, o líder supremo dos mongóis. E então o mundo tremeu. Seus exércitos eram máquinas de guerra perfeitas. A disciplina era implacável. Cada guerreiro mongol possuía múltiplos cavalos, alternando-os para viajar distâncias incríveis, até 200 quilômetros por dia. Usavam arcos compostos, pequenos e potentes, capazes de atravessar armaduras a 300 metros de distância. A estratégia mongol era arte pura. Fingiam recuar para atrair o inimigo, apenas para cercá-lo e destruí-lo completamente. Criavam confusão, espalhavam medo e deixavam histórias de cidades arrasadas que se tornaram lendas. Porém, havia também um outro lado dessa conquista, a inteligência administrativa. Genghis Khan instituiu o Yasa, um código de leis que mantinha a ordem no vasto império. Incentivou a liberdade religiosa, permitindo que muçulmanos, cristãos, budistas e xamanistas coexistissem sob o mesmo domínio. Ele também criou uma rede de correios e mensageiros, conhecida como o Yam, que conectava os extremos do império, da Coreia até o Cáucaso, de forma mais eficiente do que qualquer outro sistema de comunicação da época. E, acima de tudo, Genghis valorizava o conhecimento. Os eruditos, artesãos e médicos capturados nas campanhas eram poupados e levados para servir ao império. Assim, saberes científicos e tecnológicos circularam pela Ásia, Oriente Médio e Europa como nunca antes. O mundo se tornava interligado sob o domínio mongol. Após sua morte em 1227, o império foi dividido entre seus filhos e netos, mas em vez de enfraquecer, expandiu-se ainda mais. Sob o comando de Kublai Khan, neto de Genghis, os mongóis conquistaram toda a China e fundaram a dinastia Yuan, com capital em Pequim. Foi nessa época que Marco Polo, o explorador veneziano, visitou a corte mongol e descreveu o império como a maior e mais magnífica potência da Terra. O domínio mongol chegou a cobrir mais de 33 milhões de quilômetros quadrados, unindo mais de 100 milhões de pessoas sob uma só autoridade. As rotas da seda floresceram como nunca. O comércio e as ideias cruzavam continentes, e novas tecnologias, como a pólvora, o papel e a bússola, viajaram para o Ocidente. Mas todo império tem seu fim. Com o tempo, as distâncias imensas e as disputas internas começaram a corroer o poder mongol. Epidemias, rebeliões e guerras civis fragmentaram o domínio. Ainda assim, sua influência permaneceu. O sistema de correio inspirou estruturas administrativas europeias, e a globalização de culturas e tecnologias iniciada sob os mongóis moldou o mundo moderno. Séculos depois, Genghis Khan ainda é uma figura que divide opiniões. Para alguns, ele foi um tirano implacável, responsável por milhões de mortes. Para outros, um visionário, que uniu civilizações e abriu os caminhos do intercâmbio global. Mas ninguém pode negar, ele mudou o rumo da história. Hoje, na Mongólia, Genghis é símbolo nacional. Seu rosto está em moedas, monumentos e no coração de um povo que ainda o reverencia como o pai fundador. E agora é com você. Genghis Khan foi um conquistador sanguinário ou um gênio que construiu o primeiro mundo globalizado? Comente sua opinião, deixe o like e se inscreva no canal, porque aqui, toda semana, a história volta a viver. Obrigado para quem ficou até aqui e até a próxima história.